Igreja, a palavra do Senhor que encontra-se em Lucas 6, 46 a 49, que diz assim os dois fundamentos. E diz assim a palavra do Senhor, a gente vai estar lendo esses últimos versículos, mas com o tempo você analise, reflita, leia, peça a direção do Senhor para que você possa entender Lucas até chegar a esse momento que eu cheguei aqui. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Próximo. E eu vos revelarei com que se compare aquela pessoa que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Mensagem de hoje, os dois fundamentos. Jesus, ele vai dizendo isso para quem? Ele vai dizendo isso para aqueles que estavam com ele naquele momento. E a grande maioria era a multidão e a grande maioria eram os seus discípulos. E chega um determinado momento, que Jesus vai falando sobre algumas parábolas. Jesus vai se utilizando de coisas do cotidiano para aquelas pessoas, para que elas pudessem entender, a tal ponto que Jesus é interrogado e fala: por que você fala em parábolas? Por que você fala assim? Como eu disse anteriormente, tudo que Jesus fazia, ora era interrogado pelos religiosos, ora era interrogado pelos discípulos, ora era interrogado pela multidão, sempre tinha alguém anotando ou querendo tirar ou não validar aquilo que Deus estava dando para Jesus fazer ou falar. A todo tempo, Jesus, ele estava recebendo mensagens através de palavras daquelas pessoas e dizia: mas você é o Cristo? Mas você diz que é o Cristo? Mas você diz que é isso? Todo tempo. Então, irmãos, não vai ser diferente na nossa vida, na nossa caminhada. Na nossa caminhada nós teremos lutas, nós teremos decepções, nós teremos desilusões, nós teremos alegrias, tristezas, nós teremos muitas coisas boas e ruins. Fazem parte do processo do crescimento de todo cristão. Mas Jesus, ele passou por tudo isso. Então, irmãos, se ele, sendo 100% Deus, 100% homem, foi interrogado, questionado, muitas das vezes duvidando, algumas pessoas duvidaram daquilo que ele estava falando. Então você precisa permanecer firme na palavra, firme na mensagem que Deus quer falar para você. Então Jesus, ele vai falar: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Ele vai falar dos dois fundamentos. Ele compara a pessoa que constrói a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, os 100 fundamentos. E pesquisando um pouco, eu queria trazer 3 tópicos, 3 pontos, como vocês queiram anotar aí. Eu coloquei 3 itens para que nós pudéssemos entender um pouco sobre uma construção de uma casa. E aí eu anotei algumas coisas aqui, pesquisando, porque você tem que pesquisar. Eu não sou nenhum mestre de obras, mas você precisa, para você construir a casa firmada, fincada, primeiro item que eu anotei aqui é a sapata. Quem já fez casa, como eu também já ajudei minha mãe a construir a casa que ela morava na época, você tem lá fazer a sapata. Quem não sabe, é aquele buraco que você tem uma determinada profundidade mínima
que você vai cavando, vai cavando, vai cavando. Hoje em dia, com tantas tecnologias, muitas coisas mudaram, mas mesmo assim existem projetos, existem pessoas que estudaram para isso, outras têm um talento que Deus deu, que nunca colocou o pé na faculdade, mas sabe só de olhar. E essa sapata, como eu disse, tem a profundidade mínima que assegura a capacidade de suportar os concretos e a ferrugem, ou seja, os ferros, tudo aquilo que você vai colocar dentro daquele buraco, né, que o pessoal faz ali. Primeiro ponto. O segundo, depois que você faz essa sapata, você faz o que? O alicerce. O alicerce ou a fundação, como vocês queiram anotar aqui. E para fazer isso, né, a fundação, o alicerce, ela tem como base para edificar a casa, que ele é responsável por transferir os esforços feitos na estrutura da casa. Ou seja, você faz o buraco lá, para você fazer a sapata, e depois você começa a colocar algumas ferragens, algumas coisas ali dentro, concreto, e você vem, coloca os ferros, e você tem toda uma estrutura. Lógico que tem muitas outras coisas que você tem que fazer para construir uma casa, mas eu anotei os 3 principais aqui, por conta do tempo, mas você que sabe vai entender. Então, esse alicerce, ele é o quê? Ele vai sustentar, ele vai começar a ter vida, ele vai começar a levantar, e ali aquela casa vai começar de uma coisa que você olhar assim, não tinha nada, você vai ver, nossa, agora ficou diferente, né? Interessante. E depois, por último, que eu coloquei aqui, são os materiais que serão necessários para a construção dessa casa, que inclui também os responsáveis diretos ou indiretos. Então, como a Bíblia diz aqui, semelhantemente a um homem que edificando uma casa, cavou, está lá no versículo 48, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrozoou-se o rio contra aquela casa. Ou seja, tentei estudar conforme o texto e trazer para a nossa realidade. Como eu disse, existem muitas coisas que a gente pode construir uma casa. E a Bíblia vai falando sobre isso. E assim, é uma casa feita conforme e Jesus falou ali para aquelas pessoas. E eu fiquei pensando, assim também deveria ser na nossa vida cristã. Assim também deveria ser na nossa vida cristã. Também anotei alguns 3 pontos para nós podermos entender a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã. Quando o primeiro ponto que diz assim, chamar Senhor, Senhor, o que é necessário fazer? É necessário fazer o que Ele nos manda. E Ele nos manda fazer o quê, Gabi? Ele manda você fazer o quê, Nádia? Ele manda você fazer o quê, Gi? Não sei o que Deus manda você fazer. Eu sei que Ele manda você fazer alguma coisa, igreja. Agora eu não sei os propósitos, os desígnios do Senhor para cada um de nós. Eu não sei o que Deus tem para cada um de vocês. Eu não sei o que Deus tem aqui para a PIB Jardim Meriti, para o nosso Morro da Caixa d'Água, para o nosso Jardim Meriti, para o nosso Brasil. Mas eu sei que a Bíblia fala, chamar Senhor, Senhor, é necessário fazer o que Ele manda. Como você vai saber o que a pessoa manda você fazer se você não ouve? Quando a mãe pega o filho e fala assim, vai tomar banho, o filho vai fazer aquilo que a mãe pediu para fazer. Mas se a Bíblia diz, por que chamais Senhor, Senhor e não fazer o que eu vos mando? Primeiro ponto, nós precisamos entender o que Deus está mandando a gente fazer. O avivamento da igreja, ele precisa acontecer. A nova vida em Cristo, ela é necessária para cada um de nós, porque o Senhor nos manda. Ele nos dá uma cartilha, que é a Bíblia, da nossa vida, tudo aquilo que nós devemos fazer, de quando a gente vai fazer, solteira, casada, com filho, sem filho, tudo isso está na Bíblia. Ah, mas a Bíblia só fala para os casados. Mentira.
Ah, a Bíblia só fala para os patrões. Mentira. Lê a Bíblia, meu amor. Vai lá, meu querido. Pega 5 minutinhos da sua vida, pelo amor de Deus, que você vai ver o que Deus está mandando você fazer. Sai um pouco das redes sociais. Às vezes você fica medindo o morro, subindo para cima e para baixo, às vezes à toa, de bobeira. Fiscal da natureza, como alguns gostam de falar, fiscal da natureza é aquele que fica assim de bobeira, olhando o tempo passar, não faz nada. Mas a Bíblia está mandando você fazer. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer. Não fique esperando pelo pastor, não fique esperando pelo ministério, pelo seu líder, porque nós temos o pastor, o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, Ele vai falar isso para eles. Vocês ficam querendo que a gente fique ditando tudo que a gente quer que tem que fazer, como o Senhor está falando aqui para a gente. Por que você me chama Senhor, Senhor? É como um filho que não obedece à mãe. A mãe ou o pai acaba sendo só o caixa, o banco. Você quer o dinheiro? Mãe, me dá, empresta aí R$1. Mãe, você pode pagar minha internet? Mãe, eu preciso de um tênis. Mãe, você pode pagar meu cabelo? Mãe, você pode pagar minha unha? E a mãe e o pai, ou o marido, ou a esposa, acaba só sendo sugando. Mas nós temos um Pai Celestial que nos orienta, que nos alimenta a oração, nos alimenta a tudo aquilo que nós devemos fazer, e a gente não faz o que Ele manda. Uma coisa tão simples de fazer. Se é um trabalho que tem algumas conversas que não é legal, o Senhor está falando. Como o irmão Ferraz acabou de falar que o Espírito Santo de Deus falou com ele. Mas será que só ele tem esse pensamento? Mas será só ele que ouviu esse sacode do Espírito Santo? Não, irmãos. Tem alguma coisa errada na nossa vida quando a gente não faz o que o Senhor manda. Os nossos ouvidos precisam estar limpos. Os nossos olhos precisam estar, vendo. Sabe um ditado que diz que a pessoa faz ouvido de mercador? Ouve, mas não guarda, entra aqui, sai aqui. Pode ser assim na nossa vida, irmãos. Jesus fala isso para eles. E o segundo ponto que eu notei, os ensinamentos de Jesus são para todos nós. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. O que é praticar os ensinamentos do Senhor Jesus? Como a Bíblia diz aqui. Todo aquele que vem a mim, versículo 47, e ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei quem é semelhante. Ou seja, você é filho, você tem um pai, você precisa praticar as palavras que o seu pai está te direcionando. O pai está cuidando de você. O Pai está te providenciando tudo. A prosperidade do crente não é só dinheiro. Não, porque se você trabalhar e tiver, graças a Deus, aleluia. Se você conquistou, passou, fez concurso público, como nós temos um monte de concurseiro aqui, em nome de Jesus, vai todo mundo voar. Voa mesmo, ganha bastante dinheiro, passeia e quer sair? Sai. Mas essa não é a prosperidade do crente. A prosperidade do crente é nada faltando e nada quebrado, principalmente a palavra do Senhor na nossa vida. Nós precisamos praticar. Os ensinamentos do Senhor é para praticar. Como você vai ensinar o filho que ele não pode mentir quando você às vezes mente? Você tem que ensinar. Falando, mostrando, às vezes sendo repetitivo, mesmo como às vezes a gente é. Mas praticando. Jesus, ele vai falando sobre isso. Como a gente deve praticar. O que é praticar os ensinamentos do Senhor Jesus? Como eu disse, separa o tempo. Comece pelo Novo Testamento. Vai lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai pelos evangelhos. Aí depois você vai, anda um pouquinho, vai para Atos. Aí se você tem uma dificuldade, começa com o seu líder. Se você tem uma dificuldade, começa com alguém mais próximo. Depois você vai em Gênesis. Porque às vezes, irmãos, a cabeça da gente dá um nó que você tem que... Quem foi pai de Saul, quem foi irmão de Saul, quem foi... As genealogias
Tem gente que detesta isso, né? Que não gosta de falar filho de pai, mãe de pai, filho de pai, filho de pai. O povo que está estudando aí gosta disso. Mas é necessário. Ali está tudo escrito. Está tudo escrito que o povo tinha que fazer ou não tinha que fazer. Mas não era só para o povo, não. Aquele povo que está na Bíblia, não. É para mim e para você. Para mim e para você. E outra, a Bíblia vai falando sobre que os que rejeitam a palavra do Senhor, mas os que ouvem e não praticam, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrozoando seu rio contra ela, logo desabou. Ou seja, Jesus mostra para mim e para você que as dificuldades, elas vão vir. As decepções virão. As ilusões virão. Mas às vezes a gente gosta de dar muito crédito às coisas ruins, né? Dar crédito o capeta, o sem teto. Mas quantas coisas boas o Senhor tem te dado até o dia de hoje? Nós estamos no mês 9. Irmãos, é muita coisa boa que o Senhor tem te dado. É muita coisa boa. Eu costumo falar, ó, coloca a mão aqui no seu coração, você vai ouvir. Fica quietinho que tu ouve, vai lá, tu fez esse exercício, vai lá. Aí ó, você coloca a mão aqui no teu ouvidinho. Olha só como é que as suas mãos são lindas. Olha para a sua mão, gente, olha só que coisa bacana. Quantas células, quantos neurônios, quantas coisas estão em movimento aqui, ó, dentro da barriga da gente. Já pensou? A barriga divide espaço com o estômago, com o coração, com um monte de coisa aqui dentro, e fica todo mundo no seu lugar. Isso é bondade de Deus, irmão. Isso é bênção de Deus, é milagre do Senhor na tua vida. O Senhor está guardando você até hoje. E não, é que às vezes a gente fica, não, estou ruim. Tá bom, irmão? Não, hoje eu não estou bem, não, estou com dor de cabeça. Tá bom, irmão? Não, hoje eu não estou com dor na coluna. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Repreende isso aí, meu irmão. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor, Ele te deu sabedoria, inteligência. Você é inteligente, porque você tem um Pai. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus ia fazer uma coisa ruim? Não, meu Deus. Deus é lindo, é todo-poderoso, Ele é majestoso. Deus é tremendo, Deus é bom. Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, lá do império das trevas e te resgatou. Você consegue dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quando você estiver assim, se sentindo bem, que você vê que tem um negócio... Gente, às vezes a pessoa não consegue gritar, falar, orar, cantar, porque é uma opressão demoníaca. Que a pessoa não consegue falar coisa boa, não. Ela consegue, tem os músculos... Não. Senhor, me liberta dessas coisas, Senhor. Preciso adorar, abrir a minha boca para falar contigo, receber de ti... Aquilo que o Senhor quer para mim, aquilo que o Senhor quer para a minha casa, aquilo que o Senhor tem para falar para a igreja. Irmãos, não é uma mensagem triunfalista, é uma mensagem que tudo vai bem, não, irmãos. Mas Deus está cuidando de você. O Senhor quer o que de você? Fidelidade, adoração, exaltação, glorificação. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Dê glória a Deus, irmãos. Às vezes a gente fica, ali, pelo amor de Jesus. Fala com Deus, irmãos. Fala com Deus. Às vezes a gente não acorda em bons dias, tem dia que a gente não está legal mesmo. Mas, Senhor, coloque tuas mãos esse dia. Né? Eu costumo, às vezes, falar com os meus filhos, bom dia, meu amor. Eu falo assim com eles, toda, né? Dou beijo, abraço, aquela coisa toda. Vamos embora, daqui a 5 minutos, vamos embora, que ela está passando. Vamos embora, acorda. Minha sogra está aqui, não deixa mentir. Vamos embora. Morreu, esqueceu de enterrar? Não, né? Acorda, vamos embora. Aí, daqui a pouco, quando chega no colégio, bom dia, fulana, bom dia, ciclano, bom dia para todo mundo na escola, todo mundo. Aí, gente, vocês dormiram na cadeia? Dormiram no hospital? Dormiram na rua? Ué,
Dormindo no ar-condicionado, tomando banho de água gelada, limpa, cheiro, né? Um sabonete da Natura. Ô, meu pai, né, irmã Ivone? Fazer propaganda da irmã Ivone. Aí a pessoa fica mal-humorada porque está fazendo calor. Ah, não está fazendo calor. Não está chovendo. Ô, meu pai, Jesus de Nazaré, sangue de Jesus tem poder. Ah, não. Realmente, às vezes o calor, para algumas pessoas a pressão fica baixa. Mas vamos beber água, meu povo. Bebe água, meu irmão. Deixa eu beber uma aguinha aqui, deixa. Fala, bebeu água, dona Dulce? Bebi. Bebeu mesmo, dona Dulce? Minha sogra está ali. Eu fico em cima dela o tempo todo. Ela deve falar, meu Deus do céu, não tem nem mais marido para ficar me mandando, agora fica a minha nora. Eu fico, dona Dulce, estou cuidando da senhora já há 15 anos, eu sou a sua acompanhante, então a senhora tem que beber água. Eu falo com ela, vamos embora, dona Dulce, beba água, fica doente não. Não é? Às vezes a gente reclama do hospital, que a pessoa foi para o hospital, pegou Covid, a pessoa foi para o hospital, morreu. Mas, irmão, você está em casa. Olha tua perninha, ó, olha teu bracinho, ó, tua cabeça. Por favor, né? Aí Jesus vai falando, os dois fundamentos. Qual é a casa que você está passando para o povo? Qual é a mensagem que você está passando? Isso aqui, ó, é a mensagem. Esse aqui é a mensagem. Tudo aí, isso aí é mensagem que você está passando para alguém. Sabia? É mensagem. Então, irmãos, eu queria deixar isso para vocês, para que nós possamos viver uma vida firmada, fincada na rocha que é o Senhor Jesus. Vamos orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor, para termos uma vida plena em Deus, uma vida que o Senhor venha falar assim, olha, você é semelhante a fulano, semelhante a ciclano. Jesus vai ouvir de você, irmãos. Nós temos um quadro de orações aqui, ó. Toda quinta-feira, temos as irmãs aqui que pegam os pedidos. Também não joga em cima das irmãs, não, tá? Anota o seu pedido de oração, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha vizinha. Ora, Senhor Jesus, me ajuda, coloca ali. Depois as irmãs vão orar e vai levar para o monte. Vocês sabiam que a igreja faz isso? A igreja faz isso. Então, muitas vezes, irmãos, o cansaço, o desânimo, as tristezas, as angústias, ela nos paralisa. Às vezes, a gente está um passo da bênção, ó, um passo da bênção. Mas, às vezes, a gente reclama. A gente se distrai muito rápido, esquece. Irmãos, não fique assim não, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, está triste, chora mesmo, chora, tudo tem que chorar. Está cansado, Senhor, renova minhas forças. Eu falo todo dia isso, Senhor, renova minhas forças. A gente é a primeira a acordar e a última a dormir. Senhor, me ajuda, Senhor. Abençoe meu esposo. E vai orando, vai orando, vai orando. Vai pedindo, vai falando com o Senhor. Fale com Deus. Peça a orientação de Deus. O Senhor vai te dar direção, irmãos. A oração, ela é um diálogo. Você fala e Deus vai falar com você. Não é um monólogo. Monólogo, você... E a outra pessoa não pode nem falar. A gente é igual uma metralhadora falante. Mas que nessa noite, como igreja, nós venhamos olhar para esses versículos aqui e falar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fazer aquilo que o Senhor me manda. O Senhor não pede, não, manda. E como eu dei o exemplo aqui da casa, que a nossa casa venha estar firmada na rocha, através da oração, da leitura bíblica, através de tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. Você que está em casa, que você venha receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje. É hoje.
Não é amanhã, depois, não, quando eu me acertar, não, é hoje, agora. Agora é a sua chance, é a sua oportunidade. E você ainda que não foi batizado, Jesus, ele foi batizado, é uma ordenança. Jesus se batizou, eu me batizei, o pastor se batizou. Quantos irmãos já se batizaram aqui nessa casa de oração? Faça você também esse momento. E que você por algum momento não deu crédito às palavras do Senhor, caia por terra hoje. Nome de Jesus. Ouve as palavras do Senhor e pratique. Não sei o que Deus quer para você, mas eu sei o que Ele quer, é maravilhoso, é grandioso. Eu não sei o que Deus quer para sua casa, para sua família, mas eu sei que Ele quer coisas maravilhosas. O Senhor quer fazer, o Senhor quer tratar na sua vida, na sua família, mas a começar por mim e por você, a começar pela nossa casa de oração. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Ô Pai.